Olá, pessoal! Professora Raquel Reip, psiquiatra, aqui novamente no nosso canal, trazendo bastante conhecimento, trazendo a psiquiatria de uma forma mais leve, mais tranquila, para que a gente possa aprender, para que a gente possa buscar ajuda dessa especialidade que vem, graças a Deus, quebrando tabus, tirando seu estigma e trazendo a vocês conhecimento de fato, ciência. E continuando a nossa abordagem que a gente já começou do nosso último vídeo, hoje nós vamos falar sobre um outro transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade histriônico. Bem, o transtorno de personalidade histriônico também faz parte do que chamamos de cluster B, da família B, onde a gente vê o excesso de emotividade, excesso, de emoções, amor, ódio, até uma certa teatralidade aqui que a gente vai ver principalmente nesse transtorno de personalidade do dia de hoje. Então, o cluster B é onde a gente encontra aquelas pessoas que têm sua personalidade, ou seja, ao longo da sua vida, e não sob característica de doença com começo, meio e fim, mas sim uma característica de ser, né? É o jeito, é a personalidade dessa pessoa, um excesso de emotividade. Nós vimos que no borderline o amor, o ódio, o sofrimento muito intenso, aquilo lá dentro tá explodindo. Já no transtorno de personalidade histriônico, o que vemos não é bem o que está acontecendo. Aqui, gente, existe realmente um excesso de teatralidade. O termo histriônico, vem de hístero, útero, bastante usado desde a antiguidade, certo? Primeiramente ligado às mulheres, que têm o útero, são histéricas, personalidade histriônica. Mas aqui é uma pegadinha, porque a gente vê os transtornos de personalidade histriônico tanto em homens quanto mulheres. Claro, numa porcentagem um pouco maior no sexo feminino, mas nós vemos em homens também. Então aqui a gente vê pessoas muito ligadas em ser o centro das atenções realmente. São pessoas que buscam atenção em excesso, tem que estar sempre ali sendo paparicadas, sendo vistas. Surge, como os outros transtornos de personalidade no início da vida adulta, ali no final da adolescência, e a pessoa leva essas características para o resto da vida, certo? Então, dentro dos critérios diagnósticos, nós vamos ver as seguintes situações. Pessoas com desconforto quando elas não são o centro das atenções, ou seja, isso traz sofrimento, ela precisa estar sendo vista, tá chamando atenção ali. A interação com o outro é sempre provocativa para obter atenção para si. E às vezes utilizando até uma atenção de cunho sexualizado, se oferecendo, muitas vezes dando presentes, agradando num teor excessivo que às vezes utilize até um teor sexualizado, utilizando o corpo, roupas excessivas para aquela situação, comportamento e tudo mais, certo? Mudanças rápidas e superficiais das expressões faciais. Então, a gente vê que, por exemplo, no borderline, aquela tristeza é tão intensa que a pessoa não consegue trocar, fazer um sorriso na cara de repente. O histriônico consegue. Ele faz um showzinho ali, porque as emoções são rasas, tá? Porque até a expressão facial muda com rapidez, porque é tudo muito superficial. A gente vai ver que também a utilização dessas aparências físicas para obter atenção para si, nem que
tenha que utilizar um cunho até sexualizado, sedutor demais para isso, tá? Discurso muito impressionista, carente de detalhes e vai e volta e floreia aquele assunto e sabe, é uma coisa assim, muito cheia de detalhezinhos, mas, ou seja, nessa conversa toda, o paciente tá pegando a atenção para si. Todo mundo tá olhando para ele conforme ele faz aquele discurso, certo? Autodramatização, teatralidade, expressão exagerada, sabe? Sabe aqueles filmes, assim, daquelas nonas, né? As almas, as senhoras. É bastante engraçado que a gente vê isso com frequência cultural no sangue quente, em latinos, italianos, né? Aquela coisa de, ai, a mãe vai morrer se você fizer isso. Ai, você me mata de desgosto e faz, sabe, aquele show, um show pra ter uma atenção pra si. Mas, gente, isso não é só em alguns estados de carência ou quando discorda, em tudo, sabe? Todos os momentos, até para as coisas pequenas. Eu tinha uma paciente que ela fazia o aniversário do filho dela, criança pequena, para ela, sabe? Era um desfile, mal tinha criança no aniversário. Então, aquilo tudo era um show para ela aparecer, certo? Então, muito sugestionável se a pessoa falar, ai, eu acho que essa roupa tua tá preta demais. Nossa, eu vou lá e já ponho um casaco. Ou então, muda a opinião própria em relação a um assunto muito facilmente de acordo com a opinião pública, né? E, gente, são aquelas pessoas que na primeira vez, ai, amiga, ai, já é muito intimista. Sabe aquela pessoa que você mal conhece e já te chama de amiga, querida, amada? E então traz uma superficialidade até nesse encontro com o outro, de que ele é muito mais íntimo do que realmente parece ser, tá? Uma superficialidade. São pacientes lábeis emocionalmente diferente do borderline, que é intenso e aquilo traz muito sofrimento. Esse paciente tem muito sofrimento quando ele não é o centro das atenções. Ele faz todo esse show, muitas vezes até de forma inconsciente, faz parte da personalidade, né? Mas a gente precisa entender que ele necessita uma satisfação imediata do seu ego, do seu bem-querer. Muitas vezes são pacientes, se a gente for ver uma história lá com algum problema de autoestima, algum problema, né, com os seus pais, de cuidado, de amor, que faz com que se sugestionem a ser benquisto pelos outros. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado em falar que as pessoas estão fazendo as coisas para chamar atenção e tal, que estão, mas a gente não sabe os motivos disso, né? A gente não tem como julgar da onde vem, porque grande parte desses atos, desse teatro todo, é superficial, é inconsciente, o paciente nem tem ideia de que ele tá agindo dessa forma. Lembrando que acontece também em homens e faz parte ali do nosso transtorno de personalidade do cluster B, que a gente vai falar um pouquinho mais no nosso próximo encontro. Até mais!